Olá a todos! Neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês a respeito do livro Plantas Medicinais, do Plantio à Colheita, do engenheiro agrônomo Carlos Alves Soares. No vídeo anterior eu dizia que o próximo vídeo seria justamente sobre esse livro aqui. O autor Carlos Alves Soares vai focar mais nas características da planta, bem como em coisas relacionadas ao plantio, como por exemplo couve, espaçamento, época de plantio e até mesmo nomes pelos quais essas plantas são conhecidas, porque a gente sabe que a depender da região do Brasil, as plantas podem ser referidas por nomes distintos. E esse autor vai focar mais nisso, né? Nos aspectos botânicos, é o que está escrito aqui na contracapa, nos aspectos agronômicos, e nessa mesma contracapa ele diz assim: os aspectos botânicos englobam o nome científico, a família, as sinonímias, a origem e a descrição da planta medicinal. Nos aspectos agronômicos são abordados o ciclo da planta, a época de plantio, a forma de plantio, a adubação da planta, a escolha da muda, o espaçamento, os tratos culturais, as pragas e doenças e informações sobre a colheita. As exigências de cultivo abarcam o clima, o solo, a luz e a irrigação. No método de produção de mudas é explicado detalhadamente como produzir as mudas. Ele vai falar sobre açafroa, agrião bravo, alecrim-pimenta, alfavaca anis, alfavaca cravo, alumã, arnica brasileira, aroeira do sertão, babosa, babosa ramosa, capim citronela, capim santo, xambá, colônia, confrei, corama branca, erva cidreira carmelitana, folha da fortuna, gengibre, goiabeira vermelha, graviola, guaco, hortelã japonesa, hortelã-pimenta, hortelã rasteira, malvarisco, malva santa, manjericão, maracujá, mastruz, mentrasto, moringa, nim, quebra-pedra e romanzeira. E aqui eu marquei duas plantas que eu gostaria de apresentar o que o autor disse sobre elas. Uma delas é o capim-santo e a outra é o mastruz, que são plantas bem conhecidas. Então vamos lá para o capim-santo. Ele começa citando o nome científico, a família da planta, as sinonímias populares, que são aqueles nomes pelos quais as pessoas se referem à planta, né? No caso do capim-santo, olha só, há diversos nomes pelos quais as pessoas se referem a eles. Eu particularmente conheço como capim-santo, mas há regiões do Brasil em que as pessoas se referem a ele como capim de cheiro, capim cidreira, erva cidreira, capim-limão, capim de estrada, capim cidrão, cidró, capim cheiroso, chá de estrada, capim cidrilho, capim cidro, capim marinho, citronela de Java, capim caatinga, capim siri e grama cidreira. O capim-santo é originalmente da Índia. E aí ele descreve, né, a planta na página 92, falando que ela é uma erva herbácea, ereta, aromática, crespitosa, ela forma uma touceira compacta, então ele vai dando características da planta, das folhas dela, do tipo de caule, né, de tronco, de raiz, o que a planta tiver, ele vai descrever aqui. Na página 93, o autor diz que o capim-santo, ele dá flor, só que essas flores, as flores do capim-santo são raras e estéreis. Isso foi uma coisa que me surpreendeu quando eu li as informações contidas aqui a respeito do capim-santo, porque eu particularmente nem sabia que o capim-santo dava flor. Ele fala aqui ainda na mesma página 93 sobre os aspectos agronômicos do capim-santo. Ele diz que ele é uma planta perene e ele diz assim: atenção, mesmo sendo perene, é recomendável que o capim-santo, quando cultivado em canteiro, não passe mais que um ano neste mesmo lugar. Saiba mais, o capim-santo é cultivado em quase todos os países tropicais. E aí ele diz, no subtópico desse tópico a respeito dos aspectos agronômicos, ele fala que nas condições do Brasil, no caso, se houver água disponível para aguar essa planta, ela pode ser cultivada durante o ano inteiro sem problemas. No subtópico 2.3, ele vai tratar da forma de plantio. E ele diz que essa planta, o capim-santo, abre aspas, é cultivada em canteiro previamente preparado ou em covas, também previamente preparadas. Pode ser plantado também em curvas de nível para ajudar a conter a erosão. As folhas do capim-santo proporcionam uma excelente cobertura morta em canteiros, pois o vento não consegue retirar as folhas de lá. Fecha aspas.
Daí ele vai no subtópico seguinte falar sobre como construir canteiros, só que aí ele indica a pessoa a procurar o anexo que está nesse livro, né, a respeito desse tópico sobre canteiros. Ele fala sobre a adubação do canteiro, né, aqui ele fala sobre a adubação em cova. Ele diz assim, a respeito da adubação do canteiro: distribuir de forma uniforme 15 litros de esterco de gado curtido ou 20 litros de composto por metro quadrado, para quem aí resolver cultivar o capim-santo, né? Ele fala que o espaçamento recomendado para, no caso do canteiro do capim-santo, é de 50 centímetros entre plantas e 50 centímetros entre fileiras. Entre outras coisas, ele vai falar sobre pragas e doenças, né? Ele fala aqui na página 95. O capim-santo é praticamente imune a pragas e doenças, mas ocasionalmente pode surgir cochonilha de raiz. Quando cultivado em solo úmido, pode ocorrer o aparecimento de uma ferrugem parda sobre as folhas. Entre tantas outras informações que ele dá a respeito dessa planta, do cultivo do capim-santo, eu destaco aqui a questão do clima, né? Na página 96, no terceiro tópico, intitulado Exigências de cultivo do capim-santo, ele fala que essa planta é uma planta de clima tropical. E a respeito do solo, ele fala: o solo do canteiro deve ser leve, solto, rico em matéria orgânica e bem drenado. No plantio em covas, o solo não pode ser demasiadamente seco ou com umidade excessiva. A respeito da luz, o capim-santo pode receber sol o dia todo, pois é uma planta de luz plena. E aí ele recomenda mais à frente que essa planta deve ser irrigada diariamente. Indo para a próxima planta que eu gostaria de destacar, está o mastruz, a partir da página 219. Como aconteceu a respeito das outras plantas, ele vai primeiramente falar o nome científico, a família, as sinonímias científicas, as sinonímias populares, os nomes pelos quais o mastruz é conhecido. O mastruz pode ser referido como ambrizina, mentruz, erva de Santa Maria, cambrósia, ambrósia do México, apazote, caassica, chá do México, quenopódio, pacote, mentrusto, mentruço, mentrei, mata-cobra, mastruço, lombrigueira, erva santa, erva pombo-rota, erva formigueiro, erva embrósia, erva do formigueiro, erva das cobras, cravinho do ato, chá dos jesuítas. Essas são aí as várias referências, os vários nomes populares pelos quais essa planta pode ser referida. E essa é uma planta originária da América Central e da América do Sul. Ele fala que o mastruz é uma planta muito ramificada. Sobre as flores, ele diz na página 221: as flores são pequenas, verdes, numerosas e quase se confundem com os pequenos frutos. Os frutos muito pequenos do tipo aquênio, esféricos, pretos e muito numerosos, geralmente confundidos com as sementes. É dito também que o mastruz é uma planta espontânea no sul e sudeste do Brasil, onde é considerada erva daninha. E aí ele diz que o mastruz é uma planta anual, né, a respeito do ciclo da planta. Ele diz aqui também que o ciclo de vida dessa planta é de aproximadamente 9 meses e que no caso do Brasil, né, nas condições do Brasil, ela pode ser uma planta cultivada o ano inteiro. E assim como no caso do capim-santo e de outras plantas que ele trata nesse livro, ele vai falar sobre a forma de plantio, como construir os canteiros, né? No caso, ele já direciona o leitor para os anexos do livro, né, que eu vou mostrar já já. Ele fala sobre a adubação dos canteiros, a escolha das mudas, o espaçamento, quantidade de mudas, né, uma série de coisas, entre elas também a respeito de pragas e doenças, né, que assim como o capim-santo, o mastruz é praticamente imune a pragas e doenças. Então você, claro, se preocupa, né, com a planta, mas não tanto quanto com outras plantas mais sensíveis a pragas e doenças. E o que se colhe do mastruz para fins medicinais, ele diz aqui, são as folhas. E essa colheita pode ser feita em qualquer época do ano. Ele, inclusive, aponta aqui na página 223 um horário para você fazer a colheita da planta, né? No caso, colher as folhas do mastruz. Ele diz que essa colheita deve ser feita pela manhã, assim que o sol nascer. E que, no caso, ela é uma planta de colheita única. Ele recomenda aqui que a gente deve irrigar o mastruz diariamente, né? Que o solo do canteiro onde ela está deve ser leve, solto e rico em matéria orgânica. E essa planta pode receber sol o dia inteiro, assim como o capim-santo.
Bom, eu vou mostrar agora um pouco dos anexos. A partir da página 263, a gente encontra os anexos desse livro aqui, e o primeiro anexo trata a respeito dos canteiros. Nesse anexo, que é o número 1, o autor já começa falando sobre o local, a localização dos canteiros. Eles devem ser abertos, devem estar num local em que haja acesso à água, devem estar longe de chiqueiros, devem estar longe de fossa, né, de lixo, devem ser protegidos de ventos fortes, ele diz aqui, e claro, cercados para impedir a entrada de animais. A gente sabe que se nós fizermos um canteiro e deixar aberto e tiver galinhas por perto, por exemplo, elas podem comer as mudinhas das plantas, né, e tal. Enfim, outros animais também podem destruir o canteiro, né? Então é bom cercá-los, protegê-los de animais, da entrada de animais. Não só também porque eles podem comer, mas como pode haver caso de o animal defecar ou fazer xixi, né? Cachorro pode fazer isso, por exemplo. Então a gente cerca o canteiro ou os canteiros, né? Se tivermos mais de um, para que eles fiquem bem protegidos. O terreno deve ser plano, ele diz aqui. E quanto à natureza do terreno, né, do caso dos canteiros, esse terreno deve ser apropriado para o cultivo e não excessivamente argiloso, dotado de boa capacidade de drenagem e possuir uma razoável fertilidade. Ele fala aqui no subtópico a respeito de terrenos para os canteiros de alvenaria. Também vai falar sobre o tamanho do canteiro, né? E ele diz assim que cada canteiro deve ter 1 metro de largura e comprimento variável. Sugerimos, no entanto, um comprimento nunca superior a 10 metros. Um canteiro de 10 metros quadrados é o tamanho ideal. Ele fala sobre os tipos de canteiros. Tem, por exemplo, canteiros com contorno de tijolo furado. Tem os canteiros de alvenaria com reboco. Tem alguns tipos. E ele fala também sobre plantio de mudas em canteiros. No anexo 2, ele vai dar informações a respeito das covas. Ele vai dizer que essas covas devem ser abertas para receber a luz do sol, devem estar protegidas quanto à entrada de animais, devem estar próximas a uma fonte de água para irrigação. O terreno deve ser plano a levemente inclinado. Deve possuir o solo profundo, até porque a planta precisa desenvolver suas raízes, então é bom que o solo não seja raso. O tamanho da cova varia conforme a textura e a estrutura do solo, bem como em relação ao porte da planta, né? Isso varia. Ele vai falar aqui sobre a marcação das covas, né? O procedimento quanto à preparação das covas, sobre o plantio das mudas. O anexo 3 é iniciado na página 270 e nele o autor dá receitas alternativas com plantas medicinais que podem ser usadas para controlar pragas. E aí tem várias outras, né? São receitas para controlar gafanhotos, para controlar cochonilhas, controlar pulgões, ácaros, formigas, entre outras coisas. O anexo 4 também é um anexo com receitas. Receitas diversas para o controle de pragas e doenças de plantas cultivadas. E aqui ele dá várias receitas também para controlar cochonilhas, pulgões. O anexo 5 está dedicado a dar informações sobre colheita, secagem e armazenamento de plantas medicinais. E esse eu queria destacar, eu acho bem interessante, especialmente a respeito das técnicas gerais da colheita da planta medicinal. Ele diz o seguinte aqui: escolher sempre plantas viçosas, sadias, sem manchas e sem ataque de insetos. Fazer uma colheita limpa, evitando a presença de corpos estranhos. Colher uma espécie de cada vez para evitar mistura de plantas. Conhecer em que estágio de desenvolvimento da planta medicinal ela deve ser colhida. Conhecer a hora certa para fazer a colheita. Colher em dias de sol após a evaporação do orvalho. Evitar colher em dias de chuva. Proteger imediatamente do sol tudo o que foi colhido. Não machucar as partes da planta medicinal colhida. Não amontoar as partes colhidas. Iniciar a secagem logo após a colheita. Usar ferramentas limpas e desinfetadas na colheita. O responsável pela colheita deve ter noções de higiene e de cuidados especiais. No segundo tópico, ele vai falar a respeito da colheita das folhas. Ele fala que essas folhas devem ser colhidas na época de maior vigor, ou seja, no início da floração.
e que a pessoa que está colhendo deve priorizar as folhas que têm melhor aspecto e que essa pessoa não deve misturar plantas medicinais diferentes. Colher as folhas grandes com uma tesoura de poda. Colher as folhas menores manualmente com um material cortante, mas com muito cuidado para não maltratar a planta. Não fazer grandes volumes de folhas, evitar a retirada total das folhas de uma planta medicinal. Mais à frente ele vai falar a respeito das regras básicas para uma secagem correta. O processo de secagem deve ser iniciado no mesmo dia da colheita. Nunca secar diretamente ao sol. Nunca secar ao ar livre por causa dos insetos. Secar em um local protegido de poeira e do ataque de insetos. A secagem deve ser feita em um local próprio para esta finalidade. Nunca improvisar. O local da secagem deve ser escuro, fechado e com circulação de ar. Plantas aromáticas devem ser separadas para evitar mistura de aroma. Durante a secagem, separe as plantas diferentes e nunca misture-as. Fazer camadas finas para permitir a circulação de ar. Evitar o excesso de manuseio durante a secagem. A área de secagem pode ser estimada em 10% da área cultivada. O ponto de secagem pode ser percebido pelo visual. A facilidade de fragmentação é um bom indicativo. E mais à frente ele vai dando informações complementares sobre a secagem, vai falar também sobre o armazenamento correto dessas plantas, né, já sequinhas. Ele vai falar que esse local deve ser seco, né, não deve ser um local assim empoeirado, com insetos, que uma vez que você armazenou as folhas da planta, as folhinhas secas num saco, você não deve reutilizar esse saco quando você consumir ou esvaziá-lo, né, consumir as folhas da planta, não reutilizar o saco. Os sacos não devem ser colocados diretamente no chão e os sacos de plantas diferentes devem ser mantidos separados. Vai falar também outras informações complementares à questão do armazenamento e no anexo seguinte, que é o anexo 6º, na página 288, ele vai dar receitas de plantas medicinais para uso nos animais. Receitas para afastar pulgas, para controlar carrapatos, por exemplo, em cachorros, para afastar as pulgas das camas de cães e gatos, para controlar pulgas e piolhos, coisas que atingem os nossos animaizinhos. No anexo 7, ele vai apresentar o uso alternativo das plantas medicinais para afugentar mosquito, para afastar rato. Ele diz que para você tirar, por exemplo, o cheiro das mãos após limpar um peixe, ele diz que você deve usar a borra do café. Forma de uso: utilizar a própria borra. Modo de preparar: como usar. Aplicar nas mãos a borra de café e em seguida lavar bem as mãos. É um procedimento bem simples, na verdade, né? E ele diz aqui, ele aponta como sendo algo que funciona para tirar o cheiro ruim do peixe. Na página 302, ele vai apontar uma forma alternativa de limpar dentes encardidos, que é através do uso do juazeiro. Ele diz que a parte utilizada dessa planta é a entrecasca e que a forma de uso é você utilizar o pó da entrecasca. Modo de preparar: como usar. Transformar a entrecasca em pó. Escovar os dentes com o pó do juazeiro. Fazer várias aplicações até alcançar o resultado esperado. Aqui na página 304, ele fala sobre o mastruz. Ele cita formas alternativas de se utilizar o mastruz. Por exemplo, para afugentar as pulgas e os percevejos, afastar os cupins. Ele diz aqui, numa dessas formas: afugentar as pulgas e os percevejos. Essa seria a finalidade. A forma de uso: utilizar o controle alternativo. O modo de preparar: como usar. Deixar os galhos do mastruz sob o colchão. Então, você tira galhos dessa planta, do mastruz, e coloca embaixo do colchão. Bom, é isso. Há outras dicas aqui, formas alternativas de usar certas plantas. E, por fim, a bibliografia que ele utilizou para escrever esse livro e organizar as informações sobre as plantas que ele apresenta aqui. Bom, é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.